Olá a todos, bem-vindos ao Cantinho do Modelista. Sou o Vítor e hoje vamos falar de ferramentas básicas. A primeira coisa que todos devemos ter na nossa bancada é um X-Ato. Existem vários tipos, existem uns de pontas bicudas, outros de pontas redondas, existem vários tamanhos, existem os cirúrgicos, este é um ligeiramente maior. Existem vários, no entanto, para iniciarmos só precisaremos de um e eu aconselho o número 1, uma ponta bicuda, bem afiado, e quanto mais afiado estiver o X-Ato, melhor é. Existem outros X-Atos também, que são os normais X-Atos que costumamos usar na escola, não são muito bons para modelismo, pois são difíceis de controlar, a lâmina move-se muito, é muito grossa e são um pouco difíceis de utilizar, no entanto, é sempre uma alternativa caso não haja mais nenhum. Hoje em dia conseguem-se encontrar X-Atos destes, número 1 no mercado, relativamente baratos, à volta dos 5 euros, já com uma lâmina. Depois as lâminas são compradas, elas são facilmente substituíveis, tiram-se e põem-se facilmente. É um material que eu aconselho. Depois temos os alicates de corte. Eu tenho vários, costumo usar mais este, é um alicate de corte absolutamente normal, pequeno. Era da altura em que eu fazia kits de eletrónica e comprei este na altura e acompanha-me até hoje. É fácil encontrá-los em qualquer loja de ferramentas ou até mesmo numa loja dos chineses. Não precisa cortar muito bem porque o trabalho que iremos fazer com ele não é muita precisão, portanto não precisa ser um grande alicate. Existem algumas marcas que têm uns muito bons, muito afiados, que eu tenho um por aí, mas este é o que costumo usar mais. Depois, lixas e limas. Eu limas costumo usar limas das unhas, de vez em quando vou à secção nos supermercados das unhas ver o que é que há de novidades. De vez em quando são muito grossas, é preciso ter cuidado, há umas mais grossas que outras, é bom usar. Podemos sempre não optar por comprar estas limas e acabar por sempre só comprar a lixa de várias grossuras, lixa d'água. Hoje em dia são fáceis de encontrar nas drogarias ou nas lojas de material de construção e afins. São fáceis de encontrar, compram-se em folhas A4 normalmente e depois podemos cortar à medida que queremos, várias grossuras para vários tipos de tarefas. De notar que as mais grossas deixam mais marca no plástico, e depois nota-se, e as mais finas menos marca. Todas elas nos serão úteis. As grossas normalmente mais para resinas, para desbastar partes das resinas, e as mais finas para acabamentos, mas todas elas nos são úteis. Não recomendo muito que se comprem nas lojas de modelismo em si, porque costumam ser bastante caras. Normalmente são vendidas em folhas A5 a um preço relativamente elevado, e preço esse que vamos a uma loja de materiais de construção e afins e conseguimos encontrar as folhas A4 a muito menor preço e conseguimos trazer, por mesmo dinheiro que trazíamos 2, 3 folhas, uma dúzia de folhas de lixa que nos darão para imenso tempo. Uma coisa que podemos fazer em detrimento destas limas é arranjar umas regazinhas de madeira ou mesmo esta própria lima que já começa a ficar desgastada, pormos cola de contacto na lixa, colar, e ela ficará como absolutamente nova. Outra coisa que é possível comprar, que não é obrigatório, que um iniciante não precisa ter para começar a montar kits, são limas. São ferramentas básicas, mas não são essenciais. Consegue-se fazer o mesmo de uma lima com uma lixa, essa sim é obrigatório o modelista ter.
Podem-se comprar em conjuntos, normalmente vêm em conjuntos maiores, mais pequenas. Estas mais pequenas são muito úteis, nomeadamente para figuras e detalhes mais pequenos. As maiores também são úteis, mas, como disse, as arixas e as limas das unhas normais servem perfeitamente e não é preciso mais que isso. Outra ferramenta muito útil e sempre pronta a ter à mão são as pinças. Eu tenho várias neste momento, mas para um iniciante apenas uma chegará. Uma pinça de pontas retas, fina, que ajudará muito em pormenores. Depois, ao longo dos anos, iremos comprar mais pinças pontas redondas, que eu tenho vários tamanhos, mas para quem inicia uma única é necessária. Outra coisa importantíssima para comprar para quem começa é cola, para colar as peças. Pronto. Dentro das colas temos dois tipos de cola de plástico muito usadas. As colas de agulha, existem várias marcas que têm uma agulha por onde sai a cola. São muito fáceis de aplicar. São normalmente quem começa sempre com uma cola destas, que é mais fácil de usar, e o preço, não sei hoje em dia, mas deverá rondar os 5 euros, até mais, provavelmente até mais. No entanto, um tubo de cola destes dura anos nas mãos do motorista. Outra cola muito usada são as colas de capilarização, uma cola fina que cola quando duas peças já estão em contacto. Nós, noutro vídeo, iremos explicar como usar as duas colas. No entanto, hoje estamos só a tentar mostrar os materiais que são necessários e recomendações para quem inicia. Para quem inicia, uma cola de agulha é essencial e não consegue, é difícil fazer algum kit sem ter um tipo de cola desta. Outro material muito importante a ter sempre na bancada é betume, muito conhecido como putty. Aliás, quase toda a comunidade modelistica lhe chama putty, que é uma massa que é para cobrir fendas e fazer reparações. Existem vários tipos, várias marcas. Esta, por exemplo, é uma já líquida, né? No entanto, é de fácil aplicação. No entanto, não é absolutamente necessária. Nós, com um putty destes, conseguimos, com acetona ou até com cola desta cola, conseguir diluir e aplicar perfeitamente. Noutro vídeo iremos mostrar exatamente como fazer, hoje só estamos a mostrar. Outra ferramenta muito importante para os modelistas é os berbequins manuais, ou muito conhecidos como pin devices. Eu tenho vários, nomeadamente porque sou preguiçoso e não gosto de andar a trocar brocas de um lado para o outro, e assim as que uso mais estão sempre colocadas. Não é uma ferramenta essencial para uma pessoa que começa no modelismo, no entanto são muito úteis e quase indispensáveis. Outra coisa sempre a ter na bancada, é muito fácil, vamos à cozinha, roubamos um rolo e temos sempre na bancada, nomeadamente quando estamos a pintar, é sempre necessário limpar pincéis, limpar qualquer coisa, limpar excesso de cola, é extremamente necessário termos sempre à mão um papel, um pano, pode ser um pano. Eu prefiro os papéis absorventes, mas pode ser perfeitamente um pano. Outra coisa essencial quando começamos a pintar é ter frascos onde possamos fazer a limpeza dos pincéis. Os frascos são muito importantes. No meu caso, eu uso tintas acrílicas, uso água, que é muito bom, porque é muito barato, basta abrir a torneira. Depois, outra coisa que é essencial para um modelista qualquer um são pincéis. Existem vários tipos, várias marcas. O que eu aconselho para quem começa o modelismo é não gastar muito dinheiro com pincéis. Ou seja, as lojas da especialidade têm vários pincéis a preços bastante elevados. São muito caros mesmo, porque os pincéis estragam-se com alguma facilidade, independentemente
do tratamento que lhe damos. É verdade que tivemos mais cuidado com eles. Existem vários cuidados até com os pincéis que nós falaremos noutro vídeo. O pincel dura mais, mas acaba sempre por se danificar. Como tal, para quem começa, um investimento muito grande em pincéis muito caros é um pouco exagerado. Portanto, eu recomendo que vão a uma loja de pintura. Há algumas lojas de pintura que têm pincéis relativamente baratos, pois tratam-se de pincéis com fibras sintéticas. Este, por exemplo, este é um caso deles. Este pincel custou 70 cêntimos, é um pincel número 0. É bastante barato. São fibras sintéticas, no entanto, fazem um trabalho muito bom, tão bom como os outros, nomeadamente para quem é iniciante não nota diferença nenhuma e gasta muito menos dinheiro, consegue comprar um set de pincéis maior, mais alargado, com o mesmo dinheiro que gastaria em 3 ou 4 pincéis numa loja de modelismo. Por isso, procurem, perguntem a amigos, perguntem a modelistas que conhecem onde comprar pincéis, porque vão usar muitos ao longo da vida. Depois os pincéis, nunca deitar pincéis fora. É muito importante nunca deitar pincéis fora. Tenho aqui uma coleção de pincéis já bastante danificados, como podem ver. São pincéis já bastante danificados, que podem ser sempre usados para outras coisas, para a aplicação de colas, para a aplicação de putty diluído, para a aplicação de pigmentos, para várias coisas que podemos usar. Nunca deitar pincéis fora, não vamos estar a usar um pincel novo para pôr dentro de uma cola que vai danificar sempre o pincel, não há hipótese. Portanto, se vamos para misturar tintas, usamos um pincel velho. Portanto, nunca deitar pincéis fora, guardar sempre os pincéis em sítios separados, em locais separados dos pincéis novos e que estão a usar. Outra coisa muito importante para quem começa são as tintas. As tintas, hoje em dia existem várias marcas, vários tipos de tintas para modelismo, com características diferentes, com diluentes diferentes. As que hoje em dia se costuma usar mais são as tintas acrílicas, por uma questão de facilidade e não só. Não têm cheiros, não têm diluentes especiais, podem ser diluídas com água, são muito usadas, existem várias marcas, neste caso são da Faberro, ou da Fabejo, como lhe queiram chamar. São umas excelentes tintas, umas que já vêm diluídas para aerógrafo, é sempre preciso diluir mais, mas têm uma gama de cores diferentes, têm várias gamas, tintas enamel, outra tinta acrílica, mas tem um diluente próprio, que são as tintas da Tamiya. Estas, estamos a falar da Life Color, também se consegue encontrar facilmente em Portugal, hoje em dia, em algumas lojas. As tintas são um elemento caro na vida do modelista. Se nós abrirmos um modelista, muitas vezes, uma pessoa que começa no modelismo, abre uma caixa para tentar ver as tintas e encontra facilmente uma dúzia de referências diferentes a tintas. E o que assusta muitas vezes, porque as tintas, um frasquinho de tinta andará por volta dos 3 euros, mais ou menos quase todas elas, e se tivermos de comprar 10, 12, gastamos 30 euros em tintas num abrir e fechar de olhos para fazer um modelo. A verdade é que muitas vezes algumas dessas tintas não são necessárias. Não são extremamente necessárias, porque nós conseguimos em casa produzir um tom muito parecido a essas tintas, misturando várias cores. Muitas vezes comparar a lista inteira para um modelo é desnecessário. Ao longo dos anos, os modelistas acabam por juntar imensas tintas diferentes, muitas referências, porque vão comprando, mas normalmente compram 2, 3 hoje, 3 para o mês que vem, 5 para o outro mês, porque começou a fazer um modelo diferente que não tinha algumas tintas. As básicas têm de sempre se comparar. Se for, por exemplo, um avião que tenha a cor de fora, seja cor de rosa, iremos ter de comparar essa cor de rosa. Se for a laranja, se calhar teremos de comprar essa laranja, mas para algumas cores interiores, se calhar de gastar ou muito dinheiro com uma tinta que vamos ficar com ela parada e dificilmente a usaremos mais,
é um pouco gastar dinheiro. Portanto, para quem começa agora é preciso ter muita atenção, não comparar as tintas quando compra o modelo. Compra o modelo, vai para casa, onde tem uma lista das tintas todas que tem, verifica se tem aquela tinta ou não, verifica a cor, verifica se tem alguma cor parecida que poderá usar para o mesmo efeito. Se não tiver, fazer uma lista de que deve comprar e assim poupar algum dinheiro, não gastando muito em tintas. Eu acho que falei no básico e no essencial do que é preciso ter. Existem muitos outros materiais que uma bancada do modelista pode ter, nomeadamente fitas ou diferentes tipos de colas, como colas de cianoacrilata para colar fotogravuras, primários, diluentes especiais, produtos do Edring. Há uma imensidade de coisas que poderemos ter em casa que não são essenciais e que podem ser compradas aos poucos. O essencial foi o que eu vos disse, é ter um X-Ato, é essencial ter um X-Ato, é ter lixas, comprar 2 ou 3 grossuras diferentes, 800, 1000, 1200 de grossura, comprar 2 ou 3 folhas de cada. As lixas duram muito tempo, ainda se for uma folha A4 dura mesmo imenso tempo. Uma pinça, uns 2 ou 3 pincéis diferentes. O tamanho do pincel, ou seja, o número, dependerá muito daquilo que quisermos fazer, que iremos fazer. Se for um modelo com uma escala maior, um género de 1,35, precisaremos de um pincel maior para cobrir. Se for uma escala mais pequena, teremos de usar poderemos usar um pincel mais pequeno. Essencial, a cola. Eu aconselho a cola de agulha, sempre, para quem começa. Um putty também me parece essencial para quem começa. É melhor o de tubo porque é mais fácil de usar, é mais moldável. Se for preciso diluir, basta chegar a casa à mãe, à mulher, à namorada, a quem for, e pedir a acetona das unhas, dilui o putty muito bem. E sem qualquer tipo de preocupações. E isto é o material essencial que o modelista tem de ter para começar. São estas as ferramentas básicas que o modelista tem de ter para começar. Brevemente num vídeo eu irei a uma loja de modelismo comprar estes materiais em um kit com as respectivas cores que irei usar no kit para fazer uma montagem aqui para mostrar que é possível fazer modelismo sem gastar uma exorbitância de dinheiro logo à partida. Obrigado a todos, até uma próxima.